Estão vendo aí? Sim, doutor. Bom, então vamos lá. Vocês vão, esse é um site, né? Vocês vão receber esse link aí. Se quiser, Milena, compartilha aí no chat, mas acho que não adianta, é bom acompanhar por aqui. Nesse site aqui, é um site desenvolvido pelo ISE, o Núcleo de Telespecífico, o Núcleo de Telesaúde de Alagoas, né, onde aqui vocês vão encontrar aqui em cima quem somos, atuação, os impactos, inovações, por que Alagoas, uma série de informações aqui com relação a teleorientação, teletriagem, telemonitoramento, teleinterconsulta, que é efetivamente o que a gente vai estar fazendo. Mas eu costumo dizer que a grande mágica do nosso projeto é essa calculadora, entendeu? Essa calculadora vai nos permitir rastrear precocemente fatores de risco e já estabelecer linhas de cuidado gerais e específicas que vão fazer a diferença no acompanhamento e nos cuidados dessa paciente, tá bom? Então, aqui, olha, transformando cuidado em resultado, fortalecendo a atenção básica, favorecendo a integração dos profissionais de assistência básica com outros altamente qualificados, através de ferramentas que vêm facilitar, inovar e aprimorar ações. Então, vejam, vocês vão entrar nesse site aqui, a calculadora está aqui, olha, calculadora inteligente de risco gestacional, tá? Então, vocês vão clicar aqui, aqui é uma mensuração de quantos cálculos foram realizados, quantos cálculos por município, os perfis de risco de cada unidade de município monitorizada, né, ou assistida, e aqui vocês vão clicar. Estão vendo a minha tela, não estão? Então, calcular, abre-se aqui a calculadora, tem um termo de aceite, né, de uso de política de privacidade, que é importante depois vocês lerem, calma. E aqui a gente entra propriamente. Eu já entrei diretamente porque eu já estava logado, certo? Mas se vocês clicarem ali para entrar, ele vai pedir um e-mail e uma senha individual de cada um, porque essa classificação de risco vai ficar identificada quem fez a classificação de risco, tá? Bom, então aqui vamos anotar uma paciente, Maria dos Santos. Vamos simular uma paciente aqui, Maria dos Santos, data de nascimento, vou botar aqui 2004, 6 de outubro, tá? O telefone 82996. Município, Branquinha, unidade de saúde, vou botar aqui centro. Se é um enfermeiro ou médico, vou botar aqui o meu médico, que está fazendo a estratificação. A data da consulta, hoje, 23, da consulta não, da triagem. Idade gestacional, vou botar aqui 15 semanas. E número do PEC, no caso. Aqui é uma informação apenas para levantamento, não vai ter implicações com relação a riscos, mas se a paciente é quilombola ou indígena. E todos nós sabemos que fatores socioambientais, enfermidades, intercorrências que apareceram, raciais, intercorrências que apareceram que a paciente apresentou em gestações anteriores, contribuem para que ocorra novamente uma intercorrência em gestações futuras. Então, aqui é fundamental que a gente colha essas informações, porque a partir daí a gente pode rastrear já possíveis riscos. Então, aqui, no contexto socioambiental, a gente tem a raça negra, se é fumante, a altura, olha, se a gravidez é desejada ou não, nível de escolaridade, a idade, estão vendo? De gestante, menor do que 14 anos, maior do que 35 anos. Então, vou marcando ali. Se a paciente, o peso dela é um IMC abaixo de 18,
muito magra, se é sobrepeso, se é obesa ou obesidade mórbida. Então, vou botar aqui um sobrepeso. Tá? Riscos, fatores de risco na gestação atual. Então, vamos dizer que a paciente está com uma gestação gemelar, certo? Ou, vou botar aqui, hipertensão na gestação. E é diabética. Tá vendo? Pronto. Estão lembradas daquela cálculo de risco para doença hipertensiva através do Doppler de artérias uterinas? Pronto. Esse cálculo vai ser aqui, olha. Estão vendo essa pré-eclâmpsia? Esse calcule aqui. Então, vocês vão clicar aqui. Vai ser redirecionada para a página do pessoal da Medicina Fetal de Barcelona. Vocês podem escolher aqui, ou deixar em inglês, ou escolher em espanhol ou português. Então, clica aqui em cima. Não redirecionou não, viu, doutor? Está continuando na página. Então, deixa eu mudar aqui. Tela cheia, doutor. Ao invés de janela. Eu acho que é o compartilhamento mesmo que está fazendo. Tem que trocar para ser tudo. Eu vou botar aqui. É porque abre uma nova tab. Aproveitando também, doutor, a doutora Patrícia Albuquerque colocou aqui no chat que está com dúvida em relação ao PEC. Outra também, Marcela, mesma dúvida. O número do PEC, há essa dúvida aqui, tá? Nas mensagens. Está aparecendo a tela, minha gente? Sim. Está aparecendo a calculadora aqui. Está na calculadora? Estão vendo a tela da calculadora? Sim. Sim, sim. Pronto. Então, vocês vão clicar aqui, ó, Doppler. Tá certo? Ou, desculpe, pré-eclâmpsia, olha, primeiro trimestre. Pré-eclâmpsia, primeiro trimestre. Aí aqui vai aparecer se a paciente é nulípara ou multípara. Vamos simular que é uma nulípara. Se tem se teve pré-eclâmpsia em gestação anterior, não. Se a paciente tem hipertensão ou não. Vou botar não. Se a paciente tem alguma doença renal, não. O grupo étnico. Aqui tem como europeu, preto, latino, outro. Vamos botar latina, certo? Idade, 25 anos, altura, em centímetro, 1,70, e peso, 65. Aqui vem os dados do ultrassom, olha. Estão vendo esse aqui, CRL? Esse CRL é o comprimento cabeça-nádega, aquele CCN, que vai até 84 milímetros. Então, vou botar aqui um CRL de 75 milímetros, isso só olhando pelo ultrassom. Aqui, fator de crescimento é um dado laboratorial, normalmente a gente não usa aqui não temos acesso no nosso meio. A pressão arterial sistólica, é muito importante que essa pressão arterial sistólica possa ser medida com a técnica correta, porque se ela for medida de uma técnica incorreta, vai incorrer em erro e, consequentemente, numa classificação de risco alterada. Então, vamos botar aqui, olha, 100 ou 60. E aqui, o índice de pulsatilidade da artéria uterina. Vamos botar aqui é ponto, viu, pessoal? É 1,3, certo? E a gente vai calcular. Olha, aqui nós vamos botar para calcular. Deu um risco baixo. O risco dessa paciente desenvolver formas graves de doença hipertensiva é 1 em 2.450. Tá certo? Vejam a mudança somente no IP. Vou botar aqui para 2,8. Vejam como o IP já mudou totalmente a classificação de risco desta paciente. Só deixei as outras coisas todas as mesmas, só mudei o IP de 1,3, botei para 2,8
essa paciente já passou a ser classificada como de alto risco para desenvolver formas graves de doença hipertensiva, e ela tem um risco de 1 para 83. Ou seja, não é que ela obrigatoriamente vai ter doença hipertensiva, mas ela tem um risco maior. Então, requer cuidados adicionais, tá certo? Então, essa paciente, na proposta que a gente vai propor lá para a Secretaria de Saúde, essa paciente, se só for essa alteração, ela, a princípio, vai ser considerada como de médio risco. Vão ser adotados os cuidados, que, no caso, o carbonato de cálcio, o AS, mas ela não precisa, a priori, ser encaminhada para um pré-natal de alto risco, porque pode ser que ela não desenvolva. Ela tem um alto risco, ela vai ter um acompanhamento mais criterioso, a gente vai ficar mais atento, mas pode ser que ela não tenha também. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida aqui com relação a essa calculadora? Alguém viu alguma dificuldade? Não, tranquilo. Não, né? Pronto. Também sem dúvida, doutor. Ótimo. Então, esse resultado daqui, a gente vai trazer para aqui, olha. Doutor, Oi? a Tamires tem dúvida. Tem dúvida? Qual é a dúvida, Tamires? Desculpe. Pode falar. Ela colocou aqui no chat, tá? Ela tá perguntando PA no momento da consulta ou no momento do exame? No momento da triagem. Então, essa paciente tem que... Na realidade, isso aí é uma triagem, não é uma consulta, né? Que pode ser simultaneamente, não nada impede também. De repente, ela está passando na consulta também. Então, Sim, mas se ela sim, não for numa vai consulta... Vai ser na consulta, porque eles vão realizar a consulta e no momento que receberem o exame do Doppler já vão fazer a triagem. Ótimo, perfeito, tranquilo, maravilha. Então, no momento da consulta, a gente vai fazer um videozinho aí orientando como deve ser essa aferição de pressão, viu? Com a técnica correta. Bom, fora isso, mais alguma dúvida? Eveline também. Pode perguntar, Eveline. Tá lá. Você pode dar uma olhadinha no chat, Milena? Ela colocou aqui que ela pergunta: o input e CRL pegaremos da ultrassom obstétrica normal ou com Doppler? O CRL, qualquer ultrassom no primeiro trimestre tem, que é o comprimento cabeça-nádega, né? Faz parte do exame. Agora, o IP, que é o índice de pulsatilidade da artéria uterina, ele só é dado no estudo Doppler da artéria uterina, né? Então, tem que ser... Por isso que a gente disse que precisa do Doppler, certo? Normalmente, não faz parte do exame obstétrico básico, o Doppler. O CCN, o CRL, sim. Tá? Então, vejam que aqui eu não estou precisando de nenhum dado de morfologia, translucência nucal, osso nasal e ducto venoso. Tá? Então, a gente, a partir dessa classificação, a gente vai botar aqui, ó, ausente, alto ou baixo. Certo? Desculpa. Aí, no caso, esse aqui eu vou botar alto. Tá? E damos continuidade às perguntas. Essas próprias perguntas são as perguntas que a gente faz na consulta, né? Então, vocês fazendo, uma vez que estão fazendo essas perguntas aqui, vocês já vão registrar lá na anamnese de vocês essas perguntas aí, e ainda vai ter mais esses dados. Então, vamos ver se a paciente são doenças clínicas que a paciente tenha, porventura, uma anemia, uma doença autoimune, uma epilepsia, uma doença inflamatória intestinal, uma cardiopatia, certo? Então, vamos botar aqui uma doença autoimune. Antecedentes obstétricos. Nós sabemos que os antecedentes obstétricos são fundamentais para que a gente possa rastrear risco. O paciente teve um óbito fetal intrauterino, 2 ou mais abortamentos, restrição de
de crescimento, prematuros, tudo isso teve hipertensão na gravidez anterior, tudo isso tem mais chance de se repetir. Então, vamos botar aqui um feto com prematuridade e ela já teve um feto com restrição de crescimento. Onde é que eu estou aqui colocando? Recém-nascido. Aqui é. Um feto com prematuro que não cresceu adequadamente. Recém-nascido com crescimento intrauterino restrito. E aqui, se ela tem alguma intercorrência clínica, doença psiquiátrica grave, anemia grave, doenças clínicas, hiperemese gravídica, imunossupressão, psicose. Não vou marcar nada aqui. E aqui eu vou marcar alguns resultados de exames. Uma hemoglobina. Aqui não vai ter pontuação, mas ela pode direcionar para alguns riscos. Por exemplo, se tiver hemoglobina abaixo de 11, ou de 8, uma anemia importante. Vou botar aqui 8. Hematócrito de 26. A glicose de acima de 92 é alterado. Vou botar 96. O sumário de urina normal. Uma urocultura negativa. O VDRL. Aqui é positivo ou negativo, viu? Rodrigo, HIV, só clica se for positivo, no caso, né? Hepatite HIV, hepatite C, toxoplasmose. Aqui é bom a gente botar se tem o IgG e o IgM positivo ou negativo, sabe? Complementar. Pronto. Então, vou fazer aqui, calcular a pontuação. Então, essa paciente teve uma pontuação, somando todos os riscos dela, de 46 pontos. Acima de 10, né? 10 ou mais, ela já é caracterizada como de alto risco. Deu uma pontuação tão alta aí porque eu fui acrescentando vários aspectos ali. Então, olha aqui. Atenção, essa gestante foi classificada como de alto risco e este resultado ultrapassa os limites considerados para risco habitual e apresenta maior probabilidade de complicações maternas e ou fetais durante pré-natal, parto ou puerpério. Algumas orientações já gerais para essa paciente. Vejam, ela tem que, de acordo com o perfil de risco ainda, encaminhar a gestante para atenção especializada, pré-natal de alto risco, articular junto ao sistema de regulação para que o atendimento seja o mais breve possível, elaborar um plano de cuidado específico de acordo com as enfermidades e os fatores de risco identificados, solicitar a revisão e revisar exames laboratoriais e complementares para melhor avaliar e acompanhar os riscos, informar a gestante sobre sinais de alerta relacionados a enfermidades e riscos que possui, intercorrência que pode apresentar, como sangramentos, pico hipertensivo, perda de líquido, cefaleia, diminuição de movimentos fetais, ganho de peso, edema e ou escotomas. Identificar os profissionais e ou especialidades que serão necessários no acompanhamento desta gestante ao longo do pré-natal, como cardiologistas, endocrinologistas, reumato, nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas, etc., e encaminhar e providenciar avaliações e ou acompanhamento. Então, se eu estou atendendo uma paciente que é obesa, que tem diabetes, ela vai ter que ter um acompanhamento com endocrinologista e com nutricionista, né? Então, nesse primeiro entendimento, ela já tem que ter o encaminhamento e a solicitação desse especialista. Inserir a paciente na lista que serão monitorizadas pelos médicos especialistas em gestações de alto risco do projeto, imprimir, entregar à paciente as informações importantes referentes à gestação e enfermidades ou fatores de risco que apresenta, assim como as linhas de cuidado que deve seguir ao longo da gestação. Registrar no prontuário as enfermidades e os riscos que a paciente apresenta, assim como as linhas de cuidado que deve seguir ao longo da gestação, para que todos os profissionais, gestores públicos envolvidos e responsáveis pela assistência à paciente, tomem conhecimento e sigam. Tá? Então, essa triagem é muito importante.
manter acompanhamento da paciente também na unidade básica de saúde do município. O que a gente está sugerindo é que, sugerindo não, vocês já fazem isso. Se uma paciente for classificada como de alto risco, ela vai para o alto risco, mas mantém um acompanhamento na unidade básica, né? Mas uma vez que ela é classificada como de alto risco, ela seria acompanhada na unidade básica pelo médico, né? O calendário de consultas individualizadas, de acordo com as particularidades de cada gestante e necessidade, se é mais frequente ou não. Avaliar a necessidade de planejamento para parto e maternidade com suporte de alto risco, incluindo UTI neonatal e adulto, se necessário, e planejar com antecedência as providências para tal. Fortalecer o vínculo da equipe de saúde com essa paciente, promovendo acolhimento, escutativa e confiança. E também promover ações educativas e preventivas, reforçando a importância de hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, suplementação com ácido fólico, ferro, prática de atividade física adequadas e abandono de hábitos nocivos. Vejam, esta paciente aqui estão as linhas de cuidados gerais, que são para todas as pacientes. Tá? Então, vou abrir aqui uma linha. Isso daqui pode ser oferecido para todas e todos vocês vão ter acesso. Por exemplo, amamentação. O que é que a gente vai ter de orientação? Olha, amamentação tem tudo aqui. Quais são os objetivos? Tá? Qual é a técnica? Então, rosto do bebê de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo, corpo do bebê próximo ao da mãe, bebê com a cabeça e tronco alinhados, pescoço não torcido, bebê bem apoiado. Certo? Então, quais são os sinais indicativos de técnica inadequada? Bochecha do bebê encovados a cada sucção, ruídos de língua. Então, o que é que pode ser feito em caso de dificuldades? Engurgitamento mamário, massagens, analgésicos anti-inflamatórios, suporte adequado de mamas, um sutiã mais adequado, compressas frias, candidíase, mamilo, está aqui todo a linha de cuidado voltada para isso. Tratamento de mastite puerperal, certo? Suporte emocional em caso de necessidades, ordem e armazenamento de leite. Tudo aqui orientado já bem detalhadamente. Contraindicações absolutas e relativas de amamentação. Absolutas, HIV, HTLV, criança portadora de galactosemia, drogas ilícitas, e as relativas aqui. Tá? Alguma dúvida? Vou abrir outra linha de cuidado. Escolham aí, alguém, uma dessas linhas daqui. Vamos lá. Exercícios. Está toda a linha de cuidado aqui de recomendação, olha. Introdução, quais são os benefícios, tá? Quais são as contraindicações absolutas, relativas. Professor. Algumas considerações com relação às adaptações fisiológicas que exigem cuidado. Tá? Então, por exemplo, tipo de exercício, quais são as modalidades? Aeróbico de baixo impacto, caminhada, bicicleta, indicadores indicados em qualquer fase. Corrida, né, com cautela, corrida leve, somente em pacientes habituados a isso. Yoga, alongamentos, hidroterapia, dança, esporte de raquete, avaliar equilíbrio, segurança, pilates. Então, tem toda uma série de orientações aí. Intensidade e segurança. Quando suspender ou encaminhar. No puerpério, quando é que deve ser gradual. Como é que ser gradual entre 40 e 60 dias após o parto, conforme a avaliação individual. Iniciar inicialmente com caminhadas e exercícios pélvicos. Evitar sobrecargas, principalmente após cesárea. Vamos olhar aqui outro. Nutrição. Outra linha de cuidado. Vocês pegam uma paciente... Isso é geral, né? Para paciente desnutrida ou não nutrida, ou malnutrida. Qual é o objetivo? Avaliação nutricional inicial.
como deve ser o acompanhamento do ganho de peso, tá? O ganho semanal no terceiro trimestre. Se a paciente é obesa, ela deve ganhar 300 gramas por semana no terceiro trimestre. Por semana, né? Então, se ela é um peso adequado, ela vai ganhar 400 gramas por semana, né? Então, toda a orientação aqui de macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, recomendações alimentares gerais com relação à regularidade alimentar, qualidade alimentar, de fibra, de proteínas e ferro, gorduras saudáveis, hidratação, estratégias alimentares por trimestre. No primeiro, sintomas comuns, náuseas, vômitos, salivação. Quais são as condutas alimentares propostas? Fracionamento, alimentos secos, mornos ou frios, evitar cheiros fortes. Então, orientações nutricionais, fracionar refeições, aumentar fibras e líquidos, higienizar alimentos, evitar cafeína. Ações recomendadas para a equipe de atenção básica. Tá? Grupos especiais, adolescentes, obesos, sobrepesos, qual é a conduta, quando encaminhar. Certo? Sinais de alerta e encaminhamento. Está aqui, olha, perda de peso persistente, ganho de peso excessivo, avaliar a glicemia, considerar encaminhar alto risco, hemoglobina abaixo de 11, ferritina abaixo de 30, suplementar com ferro, considerar via endovenosa se refratário. Tá? E aqui está todo um detalhamento. Alguma dúvida, pessoal? E aí vai, aqui estética e dermatose, preparação para o parto, saúde bucal, suplementações. Então, olha, suplementações. Aqui está o objetivo, as suplementações universais. Ácido fólico, ferro, cálcio, de que forma, tá? Até quando. A situação da gestante. Se ela não tem deficiência, qual é a dose recomendada de vitamina D? Se tem deficiência, qual é por dia? Qual é a gestante pós-bariátrica? Como é que deve ser feito isso? Os polivitamínicos, também, quais são os critérios? Tá? A partir de quando? Se eu tenho anemia com a hemoglobina abaixo de 11 e ferritina abaixo de 30, tá? Qual é a dose diária de ferro? Quais são as indicações? Tá? Condutas práticas, suplementações na gestação pós-cirurgia bariátrica. Quais são os exames laboratoriais que devem ser feitos a cada trimestre, em termos de avaliação nutricional e de suprimentos dessa paciente, microelementos, né? Recomendações de suplementação reforçada dessas medicações aqui, dessas vitaminas, né? Encaminhamentos e monitoramento. Alguma dúvida, pessoal? Saúde bucal. Ó. Então, essas são orientações para todas as gestantes. Cuidado com higiene, alterações relacionadas à gestação, imunológicas, hormonais. Quais são as alterações gravídicas orais mais comuns? Segurança na gestação. Tá? Quais são os cuidados? Uma gengivite pode causar um aborto, ou um trabalho de parto prematuro, né? Vacinações, olha. Aqui, introdução, objetivos, etapas, quadro de vacinas pré-natal, né? Indicação, uma coisa que eu tenho visto muito, toda gestante vacina contra hepatite. Não tem indicação. Temos que ver se a paciente foi vacinada e, mais do que isso, ver se ela está imunizada ou não. Então, gasta-se vacinas de hepatite B e ainda pula em pacientes que já está imunizada. Então, não tem justificativa nenhuma. O que a gente pode fazer é, a gente não pede o HBsAg para ver se tem alguma infecção ativa, a gente pede o anti-HBs, porque a gente vê se ela tomou, se vier positivo, ela tomou e está imunizada.
E se vier o anti-HBS negativo, ela pode até ter tomado e não ter imunizado, ou ela não tomou. Certo? Então, muito cuidado com isso, que eu vejo muito frequente. Então, febre amarela, quando, Covid, influenza, hepatite B, tudo aqui bem detalhadozinho. E essa paciente que a gente acabou de demonstrar aí tem linhas de cuidado específicos, de acordo com os riscos que ela apresentou. A gente não tinha visto lá que ela tinha um alto risco para doença hipertensiva. Olha a linha de cuidado para ela, de doença hipertensiva. Ó. Etapas da linha de cuidado. Identificação precoce, a gente já fez. Classificação de risco, já fizemos. Aí agora, como é que vai ser o acompanhamento clínico e laboratorial? Tá? Com esses exames aqui, ó, proteinúria, função hepática, renal e plaquetas. E avaliação através de ultrassom com Doppler e cardiotocografia. E avaliação de desenvolvimento e vitalidade fetal. É isso que nós vamos fazer aqui no HU. Está tudo aí por escrito para vocês. Entendeu? E que vocês já podem começar aí. Alguns cuidados. Rastreamento e diagnóstico. Rastreamento é feito por uma anamnese bem feita, um exame físico, a mensuração da pressão arterial, a proteinúria, né, a fita. Você vai lá, pega aquela fita que tem impostos, já vê se a paciente está com proteinúria positiva. A calculadora de risco, olha, de Barcelona. A classificação, se foi uma doença hipertensiva, se é pré-eclâmpsia, eclâmpsia. A avaliação complementar com alguns exames. Doppler de artéria uterina. Toda paciente que tem um risco aumentado de doença hipertensiva rastreado no primeiro trimestre deve fazer um novo Doppler entre 20 e 24 semanas para avaliar e complementar. Tá? Na prática, aqui a gente faz para todo mundo esse Doppler entre 20 e 24 semanas, sabe? Mesmo nas que não tem alto risco, porque algumas vezes o paciente pode ter um rastreio positivo lá para doença hipertensiva e no segundo trimestre negativo e no segundo trimestre a gente identifica um aumento da resistência, porque há duas ondas de invasão trofoblástica, no primeiro trimestre e no segundo, tá? Normalmente, quando a gente tem um no primeiro trimestre aumentado, ele pode normalizar ou pode aumentar essa resistência ou pode persistir, né? Qual a conduta diante de um Doppler com índice de pulsatilidade elevado no primeiro trimestre? Então, não é somente o índice de índice de pulsatilidade elevado, é também o alto risco para eclâmpsia identificado na calculadora. Tá? Vejam que o IP, o índice de pulsatilidade, foi um dado dentro daquela calculadora. Se ela é classificada como de risco, deve-se iniciar AS 100 a 150 miligramas à noite até 36 semanas. Otimizar a vigilância dessa paciente, né? Trazer mais para perto, as consultas mais frequentes. Se for só isso aí, não precisa encaminhar para o alto risco, só se efetivamente a doença se instalar. A gente vai acompanhar no terceiro trimestre, a cada 2 a 3 meses com o Doppler, e vamos acompanhar também o crescimento e o líquido amniótico desse feto. Tá? Conduta na doença hipertensiva de acordo com a gravidade, leve e moderada. Quais são os critérios para a gente identificar como isso? Quais são os medicamentos? Na grave, quais são os medicamentos? O parto, como é que deve ser? E o acompanhamento pós-parto. Então, toda a linha de cuidado para paciente que tem identificado um risco de doença hipertensiva. Vamos lá. Essa paciente aqui que teve um prematuro, está com um feto que não está desenvolvendo bem na gravidez. Está pequeno. Então, aqui tem todo o cuidado. Olha, objetivos, etapas da linha de cuidado, rastreio, diagnóstico, classificação. Tá? Se é precoce, se é tardio. Como é feito o monitoramento e os encaminhamentos, como deve ser feito.
Então, o tratamento é a otimização da assistência pré-natal e monitoramento fetal, através de controle clínico materno, Doppler, ultrassom, perfil cardiotóxico, para a decisão do melhor momento do parto. Vamos lá para aquela paciente que deu uma glicemia acima de 92. Então, vai abrir um risco de diabetes, né? Está aqui a linha de cuidado de diabetes. Certo? O objetivo, qual é o público-alvo, qual é a responsabilidade de cada agente, né, nessa paciente, indicações de qualidade, referências. Então, essa paciente tem que ir para um pré-natal de alto risco. A paciente diabética precisa de nutricionista, endócrino, às vezes precisa de psicólogo, psiquiatra, não raro se depara com malformações fetais, mal passado obstétrico, obesas, né? Então, é uma paciente que precisa um ambiente propício para atender todas as suas necessidades. No entanto, ela vai acompanhar nas UBSs também, né? Quando eu digo que é acompanhada pelo médico, não estou excluindo a enfermeira também, não, viu? Eu digo a unidade, mas é uma paciente de mais... que requer mais cuidado, e o perfil seria direcionado mais para o médico, mas claro que ela pode ser também em conjunto a equipe dando suporte a essa paciente. Uma paciente diabética vai precisar muito da assistência de enfermagem com relação à orientação e controle glicêmico, né? E aqui são critérios de glicemia de jejum no primeiro trimestre para diagnóstico, né? O rastreio entre 20 e 28, por volta de 28 semanas, né? Quais são os valores aqui, os tratamentos, inicialmente mudança dietética, atividade física, avaliação, controle glicêmico, acompanhamento com nutricionista, quais são as metas glicêmicas, jejum abaixo de 95, 1 hora pós-prandial abaixo de 140 e 2 horas abaixo de 120, como deve ser feito o controle glicêmico, avaliação obstétrica, como é que avalia o bem-estar fetal, a partir de quando, como, certo? Condutas no parto, fatores de risco, idade, obesidade, história familiar e pessoal de diabetes, gestação gemelar, hipertensão, macrosomia, paciente que teve um feto de 4,5 kg, ela está ali dizendo, eu tive diabetes gestacional na última gestação. Bom, pessoal, então é basicamente isso. Estão vendo? A ferramenta classificou alto risco, identificou nessa daqui em especial risco de doença hipertensiva, risco de variações de líquido amniótico, de restrição de crescimento, diabetes e anemia, a partir dos dados que a gente informou lá. E aqui estão as linhas de cuidados específicas. Existem outras linhas de cuidados gerais que não apareceram aqui porque a paciente não teve esse risco identificado, entendeu? Mas existem várias outras linhas de cuidado específicas que apareceriam se a paciente tivesse o risco.